Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar na presença do nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para honrar e glorificar o seu santo e poderoso nome. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Também neste momento, nós queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem suprido em nossas vidas, por mais esta semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por esta que está se iniciando hoje. Nós agradecemos por tudo, mas primeiramente nós agradecemos ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, perdoa, Senhor, aos nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças, para que nós possamos agora entrar na Tua presença com confiança, com alegria. Oh, meu Deus, vai dirigindo este culto, louvor, adoração, a palavra, tudo que será feito, cada atividade, seja o Teu Espírito Santo a nos inspirar, a falar a cada coração, a revelar, a tratar. O Senhor sabe a situação de cada um que está participando deste culto, como está esta vida, esta casa, esta família. Então, meu Deus, seja o Senhor a cuidar, a tratar, a falar e também a visitar aqueles, meu Deus, que não estão presentes aqui, mas que estão ligados a esta pessoa, aquela pessoa que está em deslocamento, aquela pessoa que está no seu trabalho, que está em viagem, aonde quer que ela se encontre neste momento, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, seja o Teu Espírito Santo a dirigir todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, bom dia igreja aí. E nesse momento, então, nós vamos aí, ouvir um pouco aí da palavra de Deus, né? Aquilo que Deus tem colocado aí no coração do nosso irmão Luiz, para compartilhar com a igreja aqui, nesse dia de domingo, né? Nós estamos aqui no dia de domingo, você pode estar participando aí em outro dia, mas nós fazemos esse culto todos os domingos pela manhã, a partir das 8h30. Então, o irmão Luiz, a partir desse momento, está com a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus. Estamos aqui em mais um domingo para servirmos a palavra de Deus, para entendermos a palavra de Deus. Graças a Deus por isso, né, pastor? Hoje nós vamos, a porção da palavra vai ser Lucas 9, no Evangelho de Lucas 9, dos versículos 23 ao 27. Lucas 9, dos versículos 23 ao 27. Graças a Deus, pastor, nós seremos confrontados com a palavra de Deus, que nos purifica, que nos regenera, que nos exorta, que mostra a nossa dependência de Cristo, que mostra a nossa incapacidade de restaurar a comunhão com Deus e mostra como nós dependemos para a santificação e o quão também revela o amor de Deus por nós. Bom, então vamos lá. Lucas capítulo 9, dos versículos 23 ao 27. Aqui na minha Bíblia, que é a versão Almeida Revista Atualizada do Brasil, o discípulo de Jesus, o título aqui, subtítulo. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então vamos lá.
Jesus vinha fazendo, né, os milagres, né, e chegasse a dado momento, ele fala: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Bom, é bem simples isso aqui. Tirando alguns conceitos, é bem simples a palavra hoje. No 23, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, então ele coloca assim: olha, eu sou o seu Deus, não sou eu, não é você que é o meu Deus. O que nós vemos muito são pessoas na igreja que fazem o que querem, levam uma conduta irregular, uma conduta que não honra a Deus, e dizem: Jesus é comigo, Deus é comigo. Não é. Doce a sua ilusão. Aqui diz claramente: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue. Ou seja, o homem, o ser humano, tem a tendência de se achar alguma coisa, que é alguma coisa nessa terra, e mesmo sendo simples, ou, por exemplo, grandes políticos, ficam, nós vemos nas praças, bustos, estátuas, não são nada, tudo pó da terra. Então, negue-se o homem a si mesmo. Aqui ele está falando para vir. O que significa? Negar-se a si mesmo é se desfazer dos seus conceitos. Como você enxerga Deus, como você entende o mundo, o que você pensa, o que você acha das coisas. Não, abra mão disso. A nossa mente é pobre e contaminada. Nós temos que nos sujeitar com alegria ao que está escrito na palavra. A palavra é a manifestação que Deus quer para nós. A palavra de Deus significa a verdade. E a nossa mente, mesmo com o nosso coração, é puro engano. E ele continua: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui ele está dizendo que os tempos não são fáceis, que todo dia nós teremos dificuldades. Jesus bem disse: é certo que no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer com que eu venci o mundo? Se nós morremos para o mundo, se nós morremos para Cristo, com Ele nós venceremos o mundo. Mas vencer o mundo não é ser exaltado aqui. Vencer o mundo é estar com Cristo e com o nosso Pai na eternidade. Continuando: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por mim, por minha causa, esse a salvará. Ou seja, aqui ele reforça: nada nós podemos fazer se não for através de Cristo, da vontade de Deus e da palavra de Deus.
Mas aqui existe uma outra informação. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, o negar-se a si mesmo é um ponto, mas também não negar a Cristo. Hoje em dia, nós ainda temos alguma liberdade no nosso país de professar o cristianismo, a fé cristã. Mas sabe-se lá, daqui a quanto tempo? Porque nós seremos perseguidos. Então, isso, o povo de Deus será perseguido. O mundo jaz no maligno. A luz incomoda quando você vem com os olhos, tem os seus olhos assim escurecidos, a luz muito forte, incomoda os seus olhos, você fecha o rosto e a tendência realmente é a perseguição. Então, aqui ele se repete, ele diz, olha, você tem que abrir mão de todos os seus conceitos e de tudo que você pensa. Aí ele argumenta, é um argumento interessante, ele argumenta de forma amorosa, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si próprio. Olha só, aqui ele está fazendo uma freada de arrumação. Nós podemos prosperar nessa vida? Podemos e devemos. Nós podemos ter muitas aspirações e sonhos nessa terra, queremos ter realizações? Queremos, podemos, é lícito, mas o foco tem que estar em Cristo. Nós não podemos permitir que os valores dessa terra venham fazer sombra na moral de Deus. Então isso é muito importante. Ele deixa claro, porque se isso acontecer, você já não mais está com Cristo. Cristo vai estar andando numa direção e você noutra. E o que vem a acontecer é que você não estará mais com Cristo na eternidade. Então ele argumenta assim, de maneira clara. E ele fala, no 26 ele continua, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará do Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Foi aquilo que eu falei no primeiro verso. As pessoas acham que fazem isso tudo e que estão enganando aos outros e a Deus. E não estão. Você pode ter um comportar na igreja, subir pelas paredes, dar glória a Deus, ser dizimista, fazer miséria, fazer tudo isso. Mas você não engana Deus. Você está enganando a si mesmo. No dia em que vier a acontecer o arrebatamento, você não vai ser colhido. Você não vai. Então é muito importante, como fala aqui, voltando ao 23, dia a dia, tome o homem a sua cruz. É você meditar todo dia, é você saber, eu estou realmente seguindo a Cristo, eu estou realmente agindo e tendo uma vida com dignidade, eu não estou envergonhando a Deus, eu não estou envergonhando a igreja, eu não estou envergonhando o corpo de Cristo. Você tem que pensar nisso. Eu estou provocando dissensão na igreja? Ou eu estou procurando acalmar o meu coração, colocar as minhas aflições diante de Deus e procurar realmente ser cheio do Espírito Santo, mortificando o homem exterior que tem em mim? Isso é de suma importância. É a principal coisa. É o homem, examine-se o homem a si mesmo e retenha o que é bom. Examinar todas as coisas e retenha o que é bom. E o homem, nós devemos nos examinar, que é justamente tomar a nossa cruz e dizer, não, isso não é de Deus. Eu tenho que levar esse meu pensamento cativo, entregar nas mãos de Deus e viver sobre isso a palavra de Deus. E por fim, nessa parte, ele fala, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte,
até que vejam o reino de Deus. Então, aqui, primeiramente, indo de trás para frente, ele fala que Jesus voltará, não é? E nós seremos levados para o seu reino. E o mais importante, o que ele diz também, ele anuncia e nos dá a esperança do seu retorno, e que tudo isso, todas essas aflições, elas vão terminar. E os vivos que estiverem naquela época e serem vivos, eles não vão morrer primeiro, não. Eles já vão passar pela transformação do corpo ali imediatamente, no abrir e fechar de olhos. Então, que tenhamos essa visão, negue-se o homem a si mesmo, vamos nos submeter a Cristo. Se fosse fácil, Jesus não ia Deus não iria controlar as coisas para que isso estivesse na Bíblia. Entendeu? Devemos mortificar sempre o nosso homem exterior. Pecar, nós vamos, cada vez menos, mas teremos sempre o arrependimento. Por que vem o arrependimento? Porque desagradamos ao Espírito Santo e isso nos incomoda a alma. Então isso é importante. Enquanto a tua alma, quando você fala uma coisa e diz, meu Deus, eu desonrei a Deus, fique tranquilo, arrependa-se, peça perdão e você continuará bem. Pastor, eu agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra para o senhor para as suas considerações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra que é, como sempre, objetiva, né? Que traz recursos aí para nós quando nós estamos aí durante o nosso dia a dia, né? Na semana, nós temos que enfrentar situações na casa, na família, no trabalho, no meio social, nos meios sociais nos quais nós estamos aí inseridos, né? E o irmão Luiz começa aqui no 23, no versículo 23, ele diz assim: Deus é o centro, né? Em outras palavras, ele falou isso, né? O homem tem a questão de trazer a centralidade para ele, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, né? E nós vamos orar, vamos agora mover os céus, né? Para que ele venha nos atender nos nossos pedidos. Tem uma Shopee lá no céu, né? E o pessoal faz os pedidos lá para fazer as entregas, né? E se tiver ruim, ele até manda devolver para pegar o dinheiro de volta. Claro que não, né? Claro que não é assim que acontece. As coisas lá em cima, a natureza humana, ela tem que se submeter à natureza de Deus. A nossa natureza humana tem que se submeter à natureza de Deus. Eu gostei muito, irmãos, dessa parte aí que o irmão colocou bem, né? Que é uma coisa muito atual. E até porque existem ensinamentos errados, né? Que levam as pessoas a acreditarem nisso. E elas têm um direito, né? Eu vou cobrar que é meu direito. Você, irmão, tem que determinar, né? E não é bem assim, né, gente? Deus é o centro de todas as coisas. E a vontade que deve prevalecer não é a nossa, mas é a vontade dele. Então, quando a pessoa, o crente, né, a pessoa de fé, ela consegue entender isso, as coisas ficam mais fáceis. Talvez você esteja aí dando murro em ponta de faca, porque você está querendo que a tua vontade ela seja feita. Dá uma paradinha, né? Relaxa, fala com Deus: Senhor, que se cumpra a tua vontade. No versículo 23, o irmão Luiz falou de uma coisa importante para nós, que é tomar a cruz. O que é essa cruz? É a perseguição que nós sofremos, não por nós sermos quem cada um de nós é, mas por nós sermos o que nós somos em conjunto, a igreja e os filhos de Deus. E aí nós sofremos sim perseguições por isso, né? Quando as pessoas sabem, né? E elas começam a perseguir, elas começam então a dizer que o cristão ele é xiita, o cristão ele é muito duro. Mas por quê? Porque o Evangelho ele revela o pecado, ele revela que o pecado ele é nocivo, ele é destrutivo, e que o homem no pecado ele vai ficar completamente afastado de Deus e tem uma condenação eterna. E para quem está querendo viver no pecado, né? Quem está querendo lá se embriagar,
mergulhar nas drogas, né? Se prostituir, roubar, mentir, corromper. Isso é terrível ver isso, né? Quer dizer, então, que só porque eu faço essas coisinhas, né, eu vou para o inferno, né? A pessoa ela fica aí. Então, o irmão Luiz, é muito bom dar essa sacudida, né? Porque tem gente dentro da igreja aí também fazendo, o irmão falou sobre isso também, né? Dentro da igreja lá, né? Dando glória a Deus, amém, e passando a perna nos outros aí, roubando, adulterando, se prostituindo, né? É importante falar sobre isso. No versículo 24, o irmão falou sobre a nossa devoção a Cristo, né? Que ela deve ser muito mais importante que a nossa própria vida, principalmente quando essa vida não está no altar, né? Principalmente quando essa é uma vida completamente relaxada com as coisas de Deus, que não tem compromisso com Deus. Então, então vamos deixar essas coisas que estão afastadas de Deus, essas coisas que Deus não se agrada, porque Deus é o mais importante. Se você se converteu, você realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Ele entrou na sua vida, ele te convenceu que você é um pecador e que precisa dele para ser salvo, do perdão dele, da salvação que só ele pode te dar. Então você tem que considerar ele mais importante. Então, quando ele diz negar a sua vida, ele não está mandando ninguém se jogar da ponte de Niterói, não, tá? Seja maluco, não, tá? Ninguém, até porque isso é pecado mortal, não tem volta, né? Você cometeu um assassinato contra você mesmo e a morte é um pecado porque também, se você não tem perdão, como você vai perdoar? Você morreu? Tá morto, então não adianta, né? Não é isso que está dizendo. É negar a vida pecaminosa, a vida em desacordo com a palavra de Deus, ser realmente, de fato, uma nova criatura. E isso é uma obra que o Espírito Santo ele vai fazendo dentro de nós, mas que nós não podemos, a gente tem que resistir ao pecado, tá? Tem gente que faz o contrário, tem gente que resiste ao Espírito Santo e se entrega ao pecado, e está sempre voltando lá, mas de novo sempre. Por quê? Porque resiste ao Espírito Santo e se entrega ao pecado. Depois no versículo 25, o irmão Luiz ele fala, né, falando a palavra, que nós não devemos deixar que as ambições e os desejos deste mundo sejam superior à vontade de ser salvo. O desejo de ser salvo tem que ser superior a isso. Então, é como se nós tivéssemos sempre ali uma balança comparativa, né? Uma balança espiritual dentro da nossa mente, vendo cada coisa, cada decisão que a gente vai tomar, cada ato que a gente vai executar, cada pensamento que nós iremos formular, se estão de acordo com a palavra de Deus. Então, é necessário realmente a gente fazer esse autoexame, né? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, né? E nós devemos, não é só no dia da Santa Ceia, não, tá, irmãos? Isso é todo dia. A Santa Ceia é só para lembrar. Mas lembrar o quê? O que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Esse autoexame é diário, né? Vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa, né? Tem gente que toma decisões tão importantes nas suas vidas sem consultar a Deus. E nessas decisões nós devemos todas elas consultar a Deus. Então, muito bom isso aí, como eu digo aí, é sempre uma coisa prática, né, para a nossa vida no dia a dia. No versículo 26, o irmão Luiz, ele fala ali que não adianta ser, vou dizer aqui com as minhas palavras que o irmão Luiz falou lá, né, que não adianta ser um crente simbólico, de aparência, né, que vai com 2 metros de Bíblia para a igreja lá e dá glória a Deus, aleluia, que chega a estender lá todos os ouvidos das pessoas, fica tudo doendo lá, quase quebra os vidros e tal, né? E quando sai da igreja, já sai falando cobras e lagartos ali, né? Tinha aquele gibizinho, quando a pessoa começava a falar um monte de palavrão, né? Aí aparecia aquelas cobras, né? Aqueles lagartos lá, o pessoal mais antigo aí que sabe do gibi. E a pessoa faz isso, então ela está dentro da casa de Deus, quando já sai, não se distancia na porta da igreja, a pessoa já está brigando, já está discutindo, já está xingando, né? Então, nós não podemos ser simbólicos. Nós temos que ser verdadeiros. Por isso não adianta fingir. Então, se tem alguma coisa que está errada, tem que lutar para consertar. Não jogar para debaixo de tapete, né? Não arrumar a sala da casa, deixar os cômodos todo bagunçado porque chegou visita, né? Então, vamos deixar a sala bem arrumadinha, né? E o resto joga a bagunça lá para... Não, arruma a casa toda, né? Se tem algum cômodo aí na sua vida que precisa ser arrumado, vamos arrumar esse cômodo também. Aí, olha que o Espírito Santo fala com você aí, através dessa palavra. E depois o irmão Luiz ele finalizou lembrando uma coisa muito importante que nós não devemos esquecer nunca,
que é o arrebatamento, né? O fim de tudo isso aí. E quando Jesus fala que muita gente, meu irmão, é muito bom isso aí, porque muita gente confunde as coisas, né? Que quando fala em arrebatamento, ele acha que a gente primeiro vai morrer para depois a gente ser transformado, né? Quer dizer, se Jesus voltar agora, nós que estamos aqui vivos, nós seremos transformados, nós não veremos a morte. Por isso que ele fala, alguns, ele está falando alguns da existência terrena, né? Lembra que esse tempo para Deus não é nada. Então, quando ele fala isso aí, você está falando da existência terrena. Durante a nossa existência terrena, alguns de nós não verão a morte, serão transformados automaticamente. Que coisa maravilhosa! É isso que vai aqui, confirmando a nossa fé com o nosso coração. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando cada vez mais, uma palavra poderosa, prática, de fé, que traz ao mesmo tempo uma necessidade de reflexão sobre a nossa vida cristã, mas que também traz o ânimo quanto ao nosso futuro eterno, né? Que a gente deve pensar nisso também. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa aí, a Cristina, né? Seus projetos, tudo, né? O seu trabalho, tudo que Ele tem colocado sob a sua administração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então louvar ao nosso Deus. O irmão quer colocar alguma coisa? Está tranquilo? Então tá bom. Então vamos louvar o nosso Deus. Qual vai ser o hino então? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370 da Arte Cristã. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue, no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos então continuar com a palavra de Deus nesse dia, né? Abrindo as nossas Bíblias. Pastor,
Ok? Eu permite que eu faça um breve comentário? Sim, pode fazer. Nesse hino, e ele fala, né, e mostra a nossa gratidão, que reconhece principalmente, reconhece o derramamento do sangue. Eu achei muito bonito, me veio à cabeça a questão depois, assim que Jesus morreu e falou que estava consumado, pouco antes que o véu se rasgou de cima para baixo. E eu achei muito bonito no segundo estrofe, no último verso, que ele fala assim: e liberdade de estar aos teus pés. Que nós não tínhamos essa liberdade, não é? Antes da dispensação da graça, cabia ao sacerdote a intercessão por ele e pelos outros, pelo perdão dos pecados. Então nós temos que nos dar por muito felizes e gratos, como diz o hino, por essa graça, por essa reconciliação. Bom, é o que eu tinha para falar, desculpe aí ter interrompido. Não, é bom saber que todos nós temos livre acesso ao trono do Pai agora, né? Então, não importa o que você está passando, o que você está vivendo aí, é colocar o joelho no chão e orar e falar com Deus. E eu vou falar uma coisa assim por experiência própria, né? E eu sei que alguns irmãos aí têm também comigo aí, e em particular, resolve, tá? Resolve. Vamos abrir nossas Bíblias então agora na primeira epístola de João, no capítulo de número 2. Na semana passada nós pegamos esse capítulo e fomos até o versículo 17. Então nós vamos pegar hoje do versículo 18 e vamos até ao 29, fechando esse capítulo então no nome do Senhor Jesus. Então, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Enquanto os irmãos vão localizando aí a palavra, eu vou orar a Deus pedindo sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra. Meu Deus, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo me iluminando, me ensinando, me fazendo lembrar, trazendo uma palavra que vinha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos fazer a leitura, né? Eu vou ler aqui, primeiramente, e depois a gente vai passando aqui o texto e vendo o que o Espírito Santo nos revela através dessa palavra. Nós temos aqui um subtítulo que diz assim: Os Anticristo. Né? Então vamos ver o que diz aqui essa passagem. Tem um outro subtítulo lá no dia 27, que é a unção do Espírito Santo. Vamos lá, primeiro, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros,
a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, esse é o texto de hoje, né? Esse texto aqui, nosso segundo texto, que nós estamos aqui trabalhando com a palavra de Deus, e bem cumprimentando, né? Tudo que já foi aqui falado aqui hoje, né? Tudo que já foi revelado através da palavra do Senhor está sendo cumprimentado. O subtítulo, né? Desse capítulo, o primeiro subtítulo dele, é muito interessante, que ele fala sobre quem? Os anticristos, né? Então, aí você pode questionar, mas como os anticristos? Não tem um anticristo só assim, nós temos a figura, um homem, né, que será o anticristo, que exercerá um poder aí tremendo sobre a terra, e ele vai estar em oposição a Cristo, como diz aqui o próprio nome dele, e ele vai querer tomar essa glória que pertence a Cristo, né? Por um determinado momento os homens vão dar essa adoração a ele. Mas existe também toda aquela pessoa que se coloca contra ao Senhor Jesus, contra Deus, contra os ensinamentos, contra a doutrina, e esses também são anticristos, são tipos de anticristos, que já estão aqui no nosso meio, já estavam lá na época de João, tanto que ele escreve essa epístola aí para orientar ali a igreja, e já estão ainda aí presentes, e vão estar, né, durante todo esse período, até vir a pequena tribulação, a grande tribulação, a volta de Cristo, o Armagedon, todos os eventos aí que estão previstos aí na Bíblia. Esses anticristos eles vão estar trabalhando como estão trabalhando neste momento aqui pela terra. Então João ele começa dizendo: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele fala tanto do anticristo que virá, ele ainda não está aí exercendo o seu poder na terra, mas ele fala sobre os anticristos que já estão aqui ao nosso redor, né? Pregando, ensinando, desvirtuando, tirando as pessoas da presença do Senhor. Sobre esse anticristo, né? Não só aquele homem da iniquidade, que vai ser realmente uma pessoa que vai exercer o poder, mas quanto aqueles que já estão minando, abrindo o caminho para que este homem da iniquidade, ele venha então governar a terra. E ele fala uma coisa importante sobre esses anticristos no versículo 19. Eles saíram de nosso meio, estavam no meio de nós, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, muitos desses anticristos, eles estavam nas igrejas, eles, primeiramente, até concordavam com a palavra, aprenderam da palavra, muitos se batizaram, muitos até exerceram cargos na igreja, ministérios, né? E depois eles apostaram da fé, voltaram contra a fé, começaram a negar a deidade do Senhor Jesus, começaram a negar até que Jesus Cristo tenha as suas duas naturezas. Se você negar a qualquer uma das naturezas do Senhor Jesus, ele tem duas naturezas, humana e natureza de Deus, você está negando a Cristo, porque se não existe essas duas naturezas, também Cristo não existe. Viu como a coisa é séria? A necessidade de se negar uma, não precisa negar as duas, não basta negar uma. Se você nega uma natureza de Cristo, você já está negando ao próprio Cristo, ao Senhor Jesus, né? Então essas pessoas, elas aprendiam na igreja, então elas conhecem o Evangelho, elas conhecem a palavra, e o que elas fazem? Elas pregam,
uma parte da verdade e misturam essa parte da verdade com a mentira, com o engano, e dão uma nova cara para uma verdade. E elas se prevalece de uma astúcia usada pelo inimigo, como tem usado, né? E muitas vezes dizem que é um marketing, né, sensacional para eles, né? Que uma mentira repetida várias vezes, ela se transforma em uma verdade. Não importa se é mentira ou se é verdade, importa a forma como será falado, a retórica, quem está falando, se tem carisma ou se não tem carisma. Quer dizer, pouco importa o fato real, pouco importa a verdade, importa é quem está falando, como está falando, para que as pessoas acreditem. Por isso que João, ele viu a urgência e a necessidade, ele foi tocado pelo Espírito Santo para escrever essa palavra. Aí no versículo 20 ele diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Isso é maravilhoso, né? O que ele está lembrando para nós? Quem é o santo, irmãos? Olha, o santo aí está com S maiúsculo, vocês repararam no texto, né? Esse santo é o Senhor Jesus. E essa unção que vem do santo é o Espírito Santo. Então, cuidado. Você só recebe o Espírito Santo se a tua língua enrolar. Você só recebe o Espírito Santo para subir pelas paredes, da barrigada, da cambalhota. Não. Você recebe o Espírito Santo no momento em que você recebe a fé, crê que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, independente se é batizado ou não, você recebe o Espírito Santo, que Deus não está submisso às instituições humanas. Então você recebe o Espírito Santo. E é Ele que vai te ensinar, que vai revelar. Por isso que o cristão, o crente, ele pode até não entender minúcias da teologia, da palavra, mas ele consegue entender o essencial, e naquilo que é essencial, ninguém consegue enganar ele, porque ele é um escolhido de Deus. Então, quando ele ouve aquela palavra, sabe como você come uma comida e ela não desce bem, né? Você bebe alguma coisa e fala, esse negócio não está legal. Quando ele ouve aquela palavra, ele diz, não é o meu pastor que está falando essa palavra, o pastor é Jesus, né, irmãos? Não é o meu pastor que está falando esta palavra, não é o meu sumo pastor, não é o Espírito Santo que está falando essa palavra, mas essa palavra está contaminada, é uma comida estragada. Então a pessoa tem por isso que a unção do Senhor Jesus, o Espírito Santo que nós recebemos, é Ele que convence, tá? E ele diz aqui no versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Claro, você sabe a verdade, Jesus morreu pelos nossos pecados, veio como homem, mas tem também a natureza divina, então tem as duas naturezas. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então não tem como. Se uma pessoa nega uma dessas naturezas do Senhor Jesus, ela nega Cristo. E isso torna-se uma mentira para nós que conhecemos a verdade. Independente se você é uma pessoa altamente instruída, né, bem formada, conhecendo profundamente os mistérios da teologia, ou se você é um irmão que está entrando agora na igreja, que já conhece os rudimentos básicos do Evangelho, você vai dizer, isso é mentira, porque o Jesus que eu conheço é aquele que veio como homem, foi morto na cruz pelos meus pecados, embora ele tivesse também a natureza divina. Então, não precisa, a pessoa de repente ela nem sabe ler direito, ela lê gaguejando, ela não entende as letras, ela nem lê, mas ela ouviu a palavra, e a palavra produziu fé no coração dela, e ela não se deixa enganar. Por isso que é difícil. Às vezes você consegue enganar um erudito, mas não consegue enganar um analfabeto ou um semi-analfabeto, porque ali o Espírito Santo foi com ele. E o erudito, ele foi aonde? No seu intelecto, deixou o seu intelecto dominar. Então a gente tem que ter cuidado, tá?
A gente deve estudar sim, buscar conhecimento sim, claro, isso é muito bom, mas a gente não deve deixar que isso prevaleça sobre o Espírito. O Espírito tem que estar sempre em primeiro lugar. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então tem uns aí, né? Não vou citar nomes, né, como no meu caso, mas tem uns aí que negam Jesus, mas reconhecem a Deus. Ele nem fala a paz de Cristo, a paz do seu Jesus, a paz de Deus, né? A paz de Deus, né? Porque não reconhece a deidade do Senhor Jesus. Mas a palavra está dizendo o quê? Quem nega o Filho, nega o quê, irmãos? O Pai. Então não tem, o próprio Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, olha, ele já está junto com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então vê como esses pequenos detalhes da palavra, das Escrituras, do Espírito, eles são importantes e pode significar a diferença entre céu e inferno, entre vida eterna e tormento eterno. Um pequeno desvio doutrinário pode causar um grande prejuízo na vida daquele que pensa que está servindo a Deus. O inferno está cheio, o inferno provisório, tá? O inferno ainda não foi inaugurado, não. Vai ter julgamento antes de inaugurar. Mas o inferno está cheio de pessoas enganadas, pessoas boazinhas, que praticavam achando que estavam fazendo bem. Mas a palavra estava aqui para que elas pudessem conhecer a verdade. E ao recusarem a verdade, elas deliberadamente negaram a Cristo. Você entendeu o perigo dos falsos ensinos? O perigo da pessoa não ter uma ligação profunda com Deus? Eu vou dizer uma coisa, tem gente que tem Bíblia, tem gente que vai na sua congregação com a Bíblia na mão e a Bíblia está mostrando para ela a revelação e ela é enganada porque ela vai naquilo que estão falando para ela e não naquilo que está escrito, porque ela não consulta o Espírito e fala, me fala a verdade, me mostra a verdade, eu quero conhecer a verdade. É importante esse relacionamento pessoal que cada um de nós devemos ter para com Deus. É uma coisa pessoal. Então, o que estava acontecendo? Qual era o fato histórico aqui para João escrever essa carta com tanta veemência, com tanta urgência, advertindo sobre o perigo? O gnosticismo estava naquele momento tomando conta. E o que eles pregavam? Que não importava o que o corpo fizesse, que Deus não se importava com as nossas atitudes corporais, então o pecado não tinha significado nenhum, porque só importava o Espírito. Jesus, ele era um espiritual, ele só veio no Espírito, ele não veio como homem. Então nós não devíamos nos preocupar com a nossa carne, porque nós não seríamos julgados por ela ou pelos pecados que nós cometêssemos no corpo, né? Para quem quer pecar, para quem quer se lambuçar no pecado, isso é música para os ouvidos. As pessoas gostavam de ouvir aquilo ali. Imagina o prejuízo que isso estava causando para a igreja naquela época. Quantos irmãos estavam se desviando? Então João, como um responsável ali, um dos presbíteros, um dos pastores da igreja, ele adverte que estava acontecendo aquilo ali, mas ele fala, olha, eu não estou falando para vocês porque vocês não sabem, porque vocês sabem, porque vocês têm o Espírito Santo. Mas ele mostra que é necessário que a igreja, ao se congregar, ela fale sobre essas coisas, porque muitos se deixam levar, porque ainda não se converteram, porque estão ali e são arrebatados por estas coisas, porque estão mais voltadas para as coisas desta terra, porque para as coisas do céu, para a vida eterna. E aí, voltando ao que o irmão William falou agora há pouco, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Palavra do Senhor Jesus, né? O irmão Luiz falou, é a palavra do Senhor Jesus. Então, de que adianta você distorcer, vamos falar aqui no português, claro, de que adianta você distorcer a palavra de Deus e perder a tua salvação?
Está perdendo tempo na igreja. Vamos falar um negócio real para você. Você está perdendo tempo na igreja. Entendeu? Se você, mesmo que essa igreja esteja falando aquilo que você quer ouvir, que ela esteja ali referendando os seus pecados, né? Te autorizando a pecar, né? E você está se sentindo muito bem com isso, ou porque você tem um dia que você vai lá e no domingo eu vou lá e eu vou confessar os meus pecados e está tudo bem, né? E segunda-feira eu começo tudo de novo. Opa! Precisa se converter. Precisa dar importância ao sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Isso não é barato não, isso foi muito caro e não pode ser tratado dessa maneira. Então por que a pessoa trata dessa maneira? Porque não se converteu. É simples assim. Então no momento que a pessoa se converter, ela vai sentir a dor que o Senhor Jesus sentiu e como ela vai querer compensar isso? Vivendo para Ele e morrendo para o pecado. A gente deve morrer para o pecado, para a vida pecaminosa. É isso que é a diferença, né? E ele mostra sobre isso aqui, ele fala, quem é o mentiroso? Aquele que nega o pai e o filho. E todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, versículo 23, tá? Então, quando a pessoa nega a Jesus, ela não tem Deus não tem Deus, não adianta, você pode falar, espernear, não tem, entendeu? Por que você está falando com tanta veemência? Quem é você? Eu não estou falando nada, quem está dizendo aqui é a palavra de Deus. Eu só estou passando para você aquilo que Deus está falando comigo e está falando com você, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Então, você quer ter comunhão com Deus? Você quer estar aos pés da cruz e ouvir a voz de Deus e falar, ele ouvir a sua voz? Receba Jesus como Senhor e Salvador. Receba Ele como o único intercessor entre você e o Pai. Não tem outro caminho. Aí sim, aí você conhece a Deus. Aí diz aqui no versículo 24, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, quando a pessoa se converte, que ela ouve a palavra de Deus, ela ouve que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador, que ela deve deixar os seus pecados e viver para Cristo, e ela aprende tudo aquilo que é necessário. Aí quando passa algum tempo, aí chega o irmão e fala assim para ela, olha, não é bem assim não, né? Isso aí escreveram, mas na verdade Jesus é apenas um irmão mais iluminado, ele não é Deus, né? Não, estou falando o que é errado, tá? Não estou falando o que é o certo não, isso é o errado. E aí a pessoa ela vai cair naquela lorota lá, ela vai naquela igreja bonitinha, tem umas pessoas que usam véu, né? Parece uma coisa muito, né, santa, muito religiosa, mas tem um pequeno desvio doutrinário, um pequeno nada. Esse desvio doutrinário que eles têm é enorme e é o suficiente para lançar a alma da pessoa no inferno. Entenderam como é que é o negócio? Não? Isso que Paulo diz, um pouquinho de levedo, né, de fermento, leveda toda a massa, faz a massa crescer. Basta um pequeno desvio doutrinário que tudo se arrebenta, basta um pecadinho ali não confessado que tudo começa a se desmoronar. É isso que é importante a gente entender na palavra de Deus. Então por isso que você vê muitas vezes, aí tu vai na congregação e tem pecados horríveis, não vou nem numerar, já viu aí situações horríveis aí de pecados terríveis, cometidos não só por membros, mas também pelo ministério, né? pelos obreiros ali daquela congregação, pecados horríveis, que não vou nominar mesmo, que as pessoas cometem nesses lugares. Por quê? Porque elas seguem essa linha de pensamento, que não importa o que você faz com o seu corpo, não importa, você pode pecar à vontade, Deus só está preocupado com o seu espírito. Mas aonde está escrito isso na Bíblia, irmãos? Aonde foi que Jesus falou isso? Se ele fala para você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que é o sofrimento que nós passamos nessa terra por servir ao Senhor Jesus, por negar a nossa natureza, então é importante que a gente dê um sacode espiritual em nós mesmos. É importante que o maior corregedor que tenha na sua vida seja o teu espírito, através do contato dele com o Espírito Santo, para que haja uma transformação na sua vida. Esse tem que ser, não precisa ser o
pastor, o irmão que está ali trazendo uma mensagem, uma palavra. Essas pessoas são importantes em nossas vidas? São. Por quê? Porque nos ensinam, nos fazem lembrar. Nós precisamos ter contato com a palavra, mas com a palavra sadia, que nos sacode, que nos acorda. Vai, pá, tem que ir pelo caminho certo, eu estou no caminho errado. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso me ligar mais nas coisas de Deus. Eu estou muito materialista, muito consumista. Eu preciso me ligar com Deus. Então, é esse sacode que a gente leva que faz a gente andar no caminho. Então, isso a gente precisa de ouvir a palavra, precisa ser ensinado, precisa ser doutrinado, mas com a palavra. Por isso, fazer que nem aqueles irmãos de Bereia. Peraí, o pastor falou isso aqui, deixa eu ver os versículos que ele deu. Palavra tem que ter versículo, tem que ter base, tem que estar fundamentada. Não é chegar aqui e sair falando o que eu quero, né? E dar aquela emoção para as pessoas, tocar aquela musiquinha de fundo, as pessoas começarem a chorar. Isso é tocar nas emoções. Aquilo é um marketing. Lembra que falamos disso aqui, dessa palavra, né? Que uma mentira repetida muitas vezes pode se transformar na verdade, mas não para aquele que tem um Espírito Santo. Ela vai continuar sendo a mentira daqui para toda a eternidade, porque a pessoa tem um Espírito Santo, ela está firme. Ela vai dizer, essa comida não está descendo legal não, essa comida está estragada. Eu não vou comer isso, porque é comida estragada. Amém? Versículo 25. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Amém? Essa é a promessa. Jesus prometeu para você que você vai ter o melhor carro. Jesus prometeu para você que você vai ter a melhor casa. Jesus prometeu para você que você vai ter a esposa mais linda do mundo, o marido mais forte, mais rico do mundo. Não prometeu nada disso. Eu sinto te decepcionar. Sinto muito, eu vou jogar um balde de água fria nessas músicas que andaram cantando para você ouvir. Jesus não prometeu nada disso. Ele prometeu vida eterna. Quando ele fala em vida abundante, olha só, vida abundante, né? Vai ter uma sacola de dinheiro aí na tua casa, vai chover, isso, aquilo, outro e tal, você nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai tomar um comprimido. Tem gente que morre por causa dessas coisas, deixa de fazer tratamento médico, deixa de tomar remédio, deixa de se cuidar, quando vê, perdeu a saúde, não se tratou, não se cuidou, porque Deus, Ele deu os recursos para que a gente vivesse nessa terra. Então, tenha sabedoria. A promessa que Ele mesmo nos fez, está ali, vírgula, a vida eterna. Tem mais alguma coisa depois disso? Tem mais outra vírgula ali? Tem uma vida dizendo ali, Ele vai te dar aí esse carro, Ele vai te dar essa casa, dá o teu tudo, que você vai ficar sem nada. Essa aqui é a grande verdade, tá? Então, para acordar você aí, né, a gente precisa ter um choque de realidade, um choque com a palavra de Deus. Então, cuidado, principalmente nesse lugar que parece mais uma bolsa, né, de valores espirituais, né, que você vai investir para ter um retorno, né? Então tenha cuidado. Não estou dizendo que você, claro que a gente contribui, porque precisa pagar contas, precisa fazer isso, fazer aquilo outro, pessoas que trabalham ali, é até uma questão da gente conhecer uma instituição do lado material. Tem as coisas materiais que são necessárias e nós sabemos que contribuímos por causa disso. Somos inteligentes, né? E amamos essa obra e queremos que ela prospere. Mas sem falsificar, sem enganar as pessoas. Só falando a verdade, mostrando a verdade para as pessoas. Versículo 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então ele explica aqui, mais uma vez, a motivação. Porque tem gente aí procurando enganar. Onde? Liga a tua televisão, não é possível. Vai no YouTube, vai nas redes sociais. Eu não estou falando das pessoas no mundo, não. Tá? Não estou falando, não tem nada a ver com o mundo. A gente já sabe que o mundo está no engano, está na mentira, está no pecado. Não tem. Né? Isso aí é com Deus, isso aí não é com a gente. A igreja cuida da igreja. Eu estou falando daqueles que se dizem irmãos e não são. São enganadores, estão aí enganando as pessoas. É quanto a esse que nós devemos ter cuidado, porque são esses que vão arrebatar as almas distraídas, descuidadas, que estão muitas vezes entrando em uma congregação não para buscar salvação,
mas para buscar os seus interesses pessoais, e elas são facilmente iludidas e arrebatadas. Então, isso é que nós devemos ter cuidado, né? Eu já ouvi a gente falar, não, antes eu tomava um chazinho ali, chamando a palavra de Deus, chamando os ensinamentos de Deus de chazinho, né? Mas porque existe ali um forte marketing na questão de milagres, de poderes, e isso e aquilo outro, que satisfazem as necessidades dessa terra, aí aquela outra é poderosa, aquela outra é cheia do poder de Deus, né? E nós não devemos nos deixar enganar com esta coisa. Você lembra que o Pedro falou, né? Pedro, irmão Silas, se não me engano, ali, quando eles vê ali o coxo, né, na porta do templo Formosa, não temos nem ouro, nem temos prata, mas aquilo que nós temos, nós lhe damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Eles mostraram poder de Deus genuíno e não poder de Deus vendido, com engano misturado com falsas doutrinas para enganar as pessoas. Então, se você está caindo por causa de uma falsa doutrina, se você se desiludiu por causa de uma falsa doutrina, eu quero dizer para você uma coisa aqui, de acordo com a palavra de Deus. Está aí várias congregações que pregam o Evangelho, que pregam a palavra de Deus. Pede orientação a Deus, pede direção a Deus e vá buscar o Senhor aonde está pregando o Evangelho genuíno. Vai, busca no YouTube, busca, você vai encontrar, porque tem. Aí pertinho de você, não precisa ir longe não, pertinho de você deve ter uma aí, né? Eu te garanto só uma coisa, ela não está cheia, duvido que ela esteja cheia, mas que tem, mas peça a Deus orientação em nome do Senhor Jesus. Do versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não teis necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, tá? Então, o Espírito Santo, ele nos revela, ele nos confirma, ele nos ensina. Agora, ele não está dizendo, né, e a gente deve ter cuidado com isso, para desprezar o ensinamento da igreja, né? Você está ali na igreja, está pregando a palavra, porque a gente precisa ter essa arrumação de todas essas informações de uma forma sequencial, lógica, para quando vier o engano, a gente poder rebater ele. A gente entender, ter um entendimento do que é a palavra, ter um entendimento, puxa, hoje eu estou sabendo que esse é o engano. Vão dizer que Jesus não veio em carne, ou vão dizer que ele não veio com a natureza divina dele. Eu sei que ele tem as duas naturezas. Qualquer um que negar uma dessas naturezas, eu estou sabendo agora, porque eu ouvi essa pregação, que é um anticristo, que é uma pessoa que está no engano, ou que está querendo enganar. Pior, ela está querendo enganar deliberadamente. Então você já vai sair fora disso aí. Viu a importância do ensino da igreja? Porque quando você, é que nem o banco faz você treinar ali com o dinheiro verdadeiro, né? E depois, quando você pegar o falso, você vai saber, esse aqui é falso, né? Você tem tanto treinamento em manipular a moeda verdadeira, que quando você pega uma moeda falsa, você vai ter o treinamento também, você vai dizer, essa aqui é falsa. Então, de tanto você estar ali manuseando a palavra da verdade, ouvindo, aprendendo, escola dominical, pregação, ensino bíblico, você vai chegar no momento, quando ouvir uma voz distoante, uma palavra distoante, você fala, isso aí é um engano, isso aí é pessoas que se desviaram da fé e se desviaram da verdade. Versículo 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Nascido dele, né? Então, irmãos, isso produz em nós a confiança, entendeu? A confiança que naquele dia, quando nós formos encontrar o nosso Senhor Jesus,
e que Ele chega perto de nós, a gente não vai correr e se esconder, eu estou todo errado, cheio de pecado, fiz tudo errado, não. A gente vai chegar e vai receber aquele abraço, vai agradecer a Ele. Olha, Senhor, se eu só cheguei aqui porque o Senhor me trouxe, porque senão eu não conseguiria chegar. Mas você vai estar confiante, porque você viu o engano, você viu a mentira e você não se deixou seduzir, não se rendeu, não se entregou, e você vai ficar alegre, vai ter confiança naquele dia. Sabe, a gente tem confiança até agora, porque no momento que você fala com Deus, você está com confiança, você está com alegria. Não que a gente saiba que não vou errar mais, não vou pecar mais, agora eu sou intocável. Não é nada disso. A gente sabe que pode errar, a gente sabe que pode pecar, mas a gente não quer, a gente luta contra isso, a gente tem essa confiança de que nós estamos lutando contra isso, que não é a nossa natureza, mas aquela natureza pecaminosa, ou seja, não prevalece a vontade do pecado em nossas vidas, mas sim a vontade de agradar a Deus, e isso traz uma paz tremenda para nossas vidas, né? E faz com que aquelas montanhas de problemas que se apresentam no nosso caminho se transformem em nada, em coisa de nenhum valor. Que Deus tenha abençoado a sua vida através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. E eu passo agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as devidas considerações com a direção do Espírito Santo. Irmão Luiz, seu áudio está fechado. Obrigado, pastor. Eu achei mais, tudo aqui é importante, mas eu anotei uma frase que eu criei baseada no que o senhor falou, que Jesus, como está ali logo no início do Santo, Jesus, através do Espírito Santo, ele nos capacita para um propósito específico. E uma dessas coisas, a capacitação do Espírito Santo vem justamente em discernir o que o senhor falou do alimento falso, do alimento envenenado, do alimento saudável. Então eu achei isso muito importante. Outra coisa que o senhor falou, e eu vejo muito isso no Espiritismo, é minorar Jesus, é falar que Jesus, um homem, um espírito de luz, não sei o que lá, estão no centro espírita, no meio de semana, e vão à igreja, não é evangélica, mas vão à igreja no final de semana, esquecendo-se de que quem nega Jesus nega o Pai. Ou seja, pensam que estão no seio do Pai e não estão. E isso que o senhor falou aqui também foi no versículo 27, o senhor falou o perigo dos falsos ensinos. E que o Espírito Santo, né, em nós, porque quando vem, bom, em primeiro lugar, quando nós estivermos numa igreja, eu me lembro da minha experiência pessoal, pastor, que o senhor foi muito importante naquela época que eu tive que sair da igreja, mas não saí sem antes ter uma direção de Deus, e o Senhor me ajudou muito, Luiz, ficou orando, e Deus me dirigiu. Foi uma coisa até audível. Então, nós precisamos sempre, quando estamos numa igreja, principalmente quando nós somos novos, convertidos, isso é um conceito prático. Muitas vezes, eu já falei e já entendi muita coisa errada nessa minha carreira, na minha vida, né, de salvo, já disse muita besteira, já entendi muita coisa errada, mas nós temos que viver buscando a Jesus e conhecer o céu. Então nós temos que realmente, somente no início, estamos numa igreja e orar se ali, para que o Espírito Santo te revele, se é ali que Ele quer que você fique, se é aquela que Ele dê o discernimento para ver se aquela igreja realmente é uma igreja de Cristo, se aquela igreja é o corpo de Cristo, se Cristo é o cabeça daquela igreja.
Então, a palavra de hoje, isso que na verdade que acontece, é o que mais tem é anticristo nas igrejas, por incrível que pareça. E então eu achei muito importante isso, que nós precisamos realmente confiar na unção do Espírito, mas não é só isso. Nós precisamos pedir, dar-se-nos-á. Senhor, eu estou na igreja certa, eu não entendi aquilo. Me ensina, revela, insiste. Um dia você vai abrir sua Bíblia, vai estar estudando e pum, vai estar lá a tua resposta. Agora, evidentemente, você vai ter que estar convivendo, tendo intimidade com a palavra, indo sempre aos cultos, que tudo isso não considere, aliás, um tempo perdido, considere um tempo de amadurecimento. Então, pastor, é excelente essa sua pregação. Espero que alcance muitas pessoas e que Deus abençoe o senhor, a sua vida, o seu ministério e tudo que aprouve a Ele, que o Senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. Nós vamos agora, naquele momento que nós fazemos aquela oração, né? Oração de intercessão a Deus. O irmão Luiz vai fazer uma oração de intercessão geral, mas cada um de vocês, cada um aí que está no culto hoje, vai também orar a Deus. Você vai colocar diante de Deus a sua vida, é claro, né? Sua casa, sua família, suas necessidades, que está enfrentando lutas, problemas, dificuldades, vida sentimental, casamento, família, saúde, sei lá, problemas de finanças. Só você e Deus sabe o que você está passando aí. Mas primeiramente, sempre nós orientamos aqui, porque isso é importantíssimo, você colocar as coisas espirituais. Sempre, porque se o espiritual está bem, a tendência, as demais coisas, ele se ajeitando, se organizando com o poder de Deus. Mas se o espiritual está ruim, até as coisas que parecem que estão boas, elas começam a dar algum problema, podem começar a dar algum problema. Então, vamos colocar primeiro diante de Deus as coisas espirituais, mas não deixe de colocar tudo que for uma necessidade sua diante de Deus. E também é importante, né? Eu sempre falo do pedir aqui, mas é importante a gente não esquecer também de agradecer, né? Tem gente que vai pedindo, vai recebendo, glória a Deus, mas não agradece, né? Tem que agradecer também, né? Vamos agradecer também, aproveita a oportunidade da oração e aquilo que Deus já fez, né? Deus não fez nada por mim, tá de olho aberto, tá? Acordou hoje, dormiu bem à noite? Então, já fez grande coisa, né? Agradece a Deus, tá bom? Fala com Ele, agradece a Deus pela vida, pela semana, pela família, pelos cuidados. Tem tanta coisa, né? É salvo em Jesus Cristo, então tem motivo de sobra para agradecer. Amém? Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, como o senhor falou, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor já fez o alerta, lógico, evidente, só repetindo o que o Senhor disse, né? Nós temos que pedir, né? pelas nossas vidas. Jesus disse, pedir, dá-se-nos-á, né? Então, realmente é isso. Então vamos orar naquela oração geral e cada um coloca diante do Pai, em nome de Jesus, todas as suas necessidades, porque Ele é o Deus supridor das nossas necessidades. Lembrando que a nossa principal necessidade já foi suprida, que é a nossa eternidade, como está na palavra que o pastor Aguilar nos deu. Então, em frente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos, meu Deus, pela palavra ministrada, onde o Seu Espírito Santo nos orientou e o Seu Espírito Santo nos fez crescer e nos entender. Foi colocado em nossos corações a Tua palavra e hoje construímos mais um tijolo, assentamos mais um tijolo
na alvenaria do entendimento de Deus, do conhecimento de Jesus e da sua obra salvífica e de como conduzirmos as nossas vidas com segurança, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu coloco nas tuas mãos agora as minhas necessidades e as necessidades de todos que estão aqui orando em concordância conosco. Eu não sei quais são, mas como a pastora Helena falou, na vida sentimental, problemas de família, desemprego, uma prova para um concurso público, e nas drogas, eu não sei o que for, substituição de emprego, mudar de emprego, eu não sei, uma questão de saúde, nós não sabemos. Mas seja o Senhor, com a sua providência, a suprir a todas as nossas necessidades. Senhor, tem misericórdia de nós e conversa conosco. Não sendo a hora, que o Senhor nos fortaleça para suportarmos até lá, que suportemos em comunhão contigo. Se não for da sua vontade, da mesma forma, que o Senhor nos console com a frustração, para enxergarmos que aquilo não seria bom para nós. Se for um pecado que esteja criando barreira entre nós e o Senhor, que o Senhor nos revele e também nos fortaleça para vencermos isso, no nome de Jesus. Senhor, queremos ter um coração voltado a Ti, submisso a Ti. Então, ouça a nossa oração e supra as nossas necessidades, conforme a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Da mesma forma, eu quero pedir que o Senhor supra as necessidades do Brasil está cada vez perdendo mais sua liberdade de expressão. Então eu quero pedir que o Senhor livre o Brasil do mal, livre o Brasil de toda a ditadura. Que o Senhor livre o Brasil da fome, do caos social, do caos político. Que o Senhor livre o Brasil, todos os brasileiros, da pobreza e da escravidão de muito egoísmo. Pai, em nome de Jesus, eu também quero pedir que o Senhor alcance o coração dos nossos dirigentes, que se arrependam dos seus pecados, e que possamos ter uma vida boa e tranquila no nosso país. Também lhe peço que o Senhor cuide, meu Deus, do estado do Rio Grande do Sul, daquelas pessoas que perderam tudo. Senhor, em nome de Jesus, também conforta, consola os seus corações. Peço, meu Deus, que os campos prosperem, deem muitos frutos, que a comida seja barata no Brasil. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que a indústria também volte a crescer, que o comércio também prospere e a prestação de serviços. Abençoa e proteja a vida dos que vão aos hospitais, levar a Tua palavra aos presídios e aos que levam a Tua palavra como missionários a outros países, podendo correr o risco de perder a própria vida. Eu peço que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel. E, enfim, uma semana abençoada. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui cultuando esse Deus maravilhoso, né, recebendo a sua palavra, aprendendo dele, sendo tratados e cuidados, né? A gente não pode até muitas vezes sentir isso, mas Deus está aqui cuidando de cada um de nós, conhece as nossas vidas, as nossas estruturas, as nossas essências, e com certeza quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, falando com Ele, Ele também está cuidando, Ele está tratando de cada um de nós no nome do Senhor Jesus. E creia que você falou com Deus com fé, confie no seu coração que Ele vai te trazer uma resposta. Pode não ser a resposta do jeito que você quer, mas com certeza uma resposta de acordo com a sua necessidade, e Ele conhece a necessidade de cada um de nós profundamente. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui a partir das 8h30 da manhã. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus.
Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, louvando, exaltando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, aprendendo de Ti, ouvindo a Tua palavra, sendo tratado no nosso espírito, no nosso ser mais profundo, na nossa alma, pelo poder do Teu Espírito Santo. Continua, Pai, esse tratamento em cada um. Renova as nossas forças, Pai, mais uma semana que estamos aí iniciando. Guarda, Pai, cada uma destas vidas em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui afirmar que concordo com a oração que o irmão Luiz fez e todos os irmãos e irmãs, cada vida que orou conosco aqui hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu concordo com cada uma destas orações. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, seja o Senhor a abençoar o restante de domingo e a semana de cada um, meu Deus. Guarda, protege, livra, meu Deus, de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de nossas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de nossas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção seja estendida às nossas casas, às nossas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ao término deste culto o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha aí um excelente restante de domingo, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, uma semana de vitórias, né? Na paz do Senhor Jesus, né? E que você fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.